Você já notou uma coisa estranha na Bíblia? Tem um versículo no Novo Testamento que parece apontar para um livro que quase ninguém leu. E a pergunta é simples. Se um apóstolo citou, por que isso não está na sua Bíblia? Hoje eu vou te mostrar. 1. Qual é essa citação? 2. O que tem dentro do livro de Enoque que causa tanta discussão? E 3. A razão mais provável, sem teoria doida, de por que ele ficou fora do cânon para a maioria das igrejas. E fica até o fim, porque eu também vou contar como esse livro voltou para o Ocidente depois de séculos. Primeiro, quem é Enoque? Ele aparece lá em Gênesis, no meio de uma genealogia que todo mundo passa correndo. Só que de repente, vem uma frase diferente. Enoque andou com Deus, e não aparece morreu. A tradição entende que ele foi tomado por Deus, ou seja, um personagem raríssimo, ligado a mistério e revelação. E aí vem o gancho. Por que justamente esse cara teria um livro tão explosivo associado ao nome dele? Agora entra a bomba. Na carta de Judas 1,14, ele cita uma profecia atribuída a Enoque, e aí dá o curto-circuito. Onde está esse texto? Porque ele não aparece no Antigo Testamento da sua estante. Então, Judas citou um livro perdido ou citou uma tradição conhecida na época? Calma, já eu fecho isso direitinho. O livro de Enoque, como chegou até nós, é um conjunto de textos judaicos antigos do período do Segundo Templo, e ele expande um trecho curtíssimo e enigmático de Gênesis 6, aquela parte sobre filhos de Deus e gigantes. No Enoque, esses filhos de Deus viram vigilantes, seres celestiais que se rebelam, descem à terra e cruzam limites proibidos. Por que esse assunto mexe tanto com fé, doutrina e até medo? O livro descreve não só a transgressão, mas a consequência. Esses seres ensinam conhecimentos, que o texto chama de indevidos, coisas ligadas à guerra, práticas mágicas, leitura dos astros, sedução e vaidade. Percebe o peso? Não é só monstro, é uma explicação simbólica para a violência e corrupção se espalharem. E aqui vai uma pergunta incômoda. Isso tira a culpa do ser humano e joga tudo no mundo espiritual? Guarda isso. Enoque também pinta um cenário de julgamento, seres rebeldes presos, punição severa e a ideia de que existe uma ordem moral que ninguém dribla para sempre. E se você gosta desse tipo de conteúdo, Bíblia + História + Contexto, já deixa um like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente. Beleza. Se o livro era conhecido, por que não entrou na Bíblia da maioria? Aqui entra a virada. Citar não é o mesmo que canonizar. Autores bíblicos às vezes citam fontes do seu tempo sem transformar aquilo em escritura. A citação de Judas mostra que ele e seus leitores conheciam Enoque, mas isso não obriga todas as comunidades, séculos depois, a colocar o livro no cânon. Então, quais eram os critérios? Quando o cânon cristão foi se consolidando, pesavam coisas como autoridade reconhecida, uso público nas igrejas, coerência com a fé recebida e aceitação ampla. Em alguns lugares, você vai ouvir nomes como Laodiceia, 364 d.C., e Cartago, 397 d.C., como marcos desse processo, não como uma reunião secreta, mas como etapas de um debate longo, com comunidades diferentes tomando decisões diferentes. Enoque tinha problemas aí. Não era apostólico e circulava de forma desigual, além de trazer imagens bem controversas sobre seres celestiais e híbridos. E pensa comigo, num ambiente de ensino e catequese, quanta confusão isso poderia gerar. O polêmico não é só ter anjos e gigantes, é o tipo de explicação do mal. Enoque enfatiza uma cadeia espiritual enorme que pode parecer reduzir responsabilidade humana e abrir espaço para superstição. Para muita liderança, isso virava risco pastoral e teológico. Dá para ver o dilema? Se ele sumiu, como voltou? Porque ele não sumiu do mundo todo. A Igreja Ortodoxa Etíope preservou Enoque no seu cânon por séculos. No Ocidente, manuscritos foram trazidos e estudados. E no século XX, os manuscritos do Mar Morto revelaram fragmentos antigos de Enoque em aramaico, mostrando que ele circulava antes de Jesus. Pergunta inevitável.
Então ele deveria estar na Bíblia de todo mundo? Judas provavelmente citou um texto, tradição, que fazia parte do mundo literário, conhecido no primeiro século. Isso reforça contexto, não necessariamente cânon. Então, dá para ler Enoque com segurança assim, como janela histórica do pensamento da época e como comparação, sempre medindo com a escritura que sua tradição reconhece. No fim, a verdade oculta pode ser menos conspiratória e mais humana. Critérios, circulação e escolhas teológicas diferentes, como na Etiópia. Agora eu quero saber, para você, Enoque deve ser lido como escritura ou como contexto histórico? Comenta aqui. E se você quer a parte 2 com os ecos de Enoque no Novo Testamento, se inscreve e ativa o sino, porque o próximo vídeo vai abrir muita coisa.